Olá, irmãos. Olá, amigos. Esse é o nosso canal de podcast. É o seu, é o meu, é o nosso Podtel. Hoje nós temos uma satisfação imensa de estarmos mais uma vez reunidos com um grande amigo nosso, o Elinho. Prazer é meu, pastor. Daqui a pouco ele já vai começar a falar alguma coisa para nós sobre a música e a igreja. Como eu tenho dito para vocês, né? E já agradecendo aqueles que estão curtindo o programa, estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal. E eu peço para você, compartilhe com quem você ama, aquela pessoa que você quer que seja de alguma forma edificada. E eu sempre digo que hoje nas redes sociais você tem muito conteúdo, né, Elinho? Verdade. Você tem muito conteúdo. Conteúdo ideológico, político, religioso, investigativo. Mas nós estamos oferecendo um canal de conteúdo teológico, um podcast de conteúdo teológico, sempre com assuntos relevantes, tratado de forma descontraída, usual e simples, com um objetivo: informar e contribuir com toda a sociedade, com quem quiser estar conosco. Então, eu quero que você continue deixando o seu like aí, se inscrevendo e compartilhando. Certamente, você vai ser edificado, quem você ama. Hoje, como eu disse aqui, nós estamos com o Elinho. Elinho, eu vou chamar de Elinho. Nosso povo é gente boa demais. Os amigos, né? Nós estamos em amigos, né? Presbítero Elinho, congregamos juntos, somos amigos, né? Nos conhecemos ali na Igreja Evangélica O Caminho. E é uma satisfação. Eu, Elinho, não vou te apresentar, não. Eu quero que você se apresente, que você dê uma boa noite aí pro nosso pessoal aí, nosso povo. Fica à vontade. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, você que está nos assistindo aí. Tenho certeza que você não vai perder seu tempo aqui, né, nesse conteúdo muito relevante, que é falar sobre a palavra, falar sobre coisas que nós vivemos no dia a dia, né? Eu me chamo Wesley, né? Faço parte do ministério do meu amigo aqui, Valdir. Estamos juntos aí durante pouco tempo, né, até, mas já nos conhecemos. Somos grandes amigos e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te edificar e vai abençoar a tua vida. Estamos aqui como instrumentos, né, para falar de coisas que realmente Deus se importa em nos edificar, em nos fortalecer cada vez mais. E estamos aí. Olha, eu quero que depois ele se apresente, né, fale da questão profissional, formação, mas sabe de uma coisa? Eu queria ouvir um louvor. Eu acredito que o nosso pessoal também quer ouvir esse louvor. E você está com oportunidade aí, né? Vamos supor, faz de conta que você está com oportunidade, faz de conta que nós não estamos na igreja, mas estamos no local de culto. Fica à vontade. Opa, vamos nessa então, vamos lá. Para cantar, quero deixar o som da sua voz por onde eu passar e onde eu tocar. Quero deixar as marcas de suas mãos e jamais se apagar. Eu quero ser como uma árvore frutífera que dá seu fruto e alimenta a multidão. Quero viver tuas promessas, andar em santidade e cumprir tua vontade. Quero ser um instrumento teu e acreditar que a vida pode ser melhor se acordarmos para Deus. Quero dar o meu melhor, quero servir de inspiração. Quero dar os passos, que os meus passos sejam os teus, soberano Senhor.
Coisa linda, né? Opa. Glória a Deus. Muito bom, muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Elinho, hora eu vou chamar presbítero Elinho, nós estamos juntos aí, tá? Sem, como eu disse, a forma descontraída, a gente trata de assuntos relevantes, né? Mas eu queria que agora você, quero, né? Presente aí pro povo, que o Wesley Ferreira Dantas faz, qual é a profissão? Fala aí pro nosso povo aí. Vamos lá. Atualmente, pastor, eu trabalho numa gráfica, né? Trabalho de CLT, né? Ainda é uma oportunidade que Deus me deu e nosso dia a dia nós precisamos manter, né? Nosso financeiro e tal. E nessa gráfica eu trabalho no comercial, né? Sim. Faço compras, vendas e tal. Mas como todo o pessoal tá vendo aí, eu sou um músico, né? Músico da igreja e sou líder do Ministério de Louvor na igreja O Caminho, né? E bom, é uma satisfação enorme viver disso, né? Viver não financeiramente da música, mas viver do ministério. Vocacionalmente, né? A vocação, porque foi algo que Deus, quando chama alguém, chama para viver uma missão, algo muito maior do que aquilo que nós muitas vezes queremos, né? Sim. Que nós queremos financeiramente, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer trabalhar, ter recurso, ganhar o seu, mas o ministério é algo muito mais além disso. Eu tenho o prazer de estar ali, né, na minha igreja, no meu ministério, uma satisfação, é algo que Deus colocou na minha mão, eu tenho um prazer enorme e Deus tem me dado graça, né, para manter esse ministério. Queria mandar um abraço, inclusive, aí pro Ministério de Louvor O Caminho. Vocês são bênção demais e me ajudam demais. Saibam que vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Maravilha. Elinho, então claro que eu sei, né? Mas talvez muitas pessoas pode ser que já viu você louvando a Deus, atuando lá na igreja e em outros lugares que certamente vocês sempre estão sendo convidados, né? E como é que se deu, em relação à questão, em primeiro lugar, a questão da formação? Você tem formação musical? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Vou resumir desde o início ali para a gente entender a caminhada, certo, né? Eu não nasci no berço evangélico, né? Eu me converti, eu tinha ali os meus 16 para 17 anos. Como diz um amigo meu, nasceu na maternidade, né? E Deus me salvou ali naquele momento e, por incrível que pareça, né? Foi através de uma canção que eu ouvi na igreja, né? Eu fui convidado para um culto e fui ali assistir o culto e na hora do louvor ali, aquela música, né? Aquele louvor tocou meu coração de uma forma que ali eu consegui sentir algo que eu não conseguia definir em palavras, né? Quando Deus ele usa seja a palavra de Deus, ou seja um louvor, uma música, ou um sinal, alguma coisa da natureza, quando Deus usa alguma coisa para falar com alguém, não tem como não responder, não reagir a isso. E aquela canção falou muito comigo, né? E por incrível que pareça, essa canção é da Cassiane, já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Essa música marcou a minha vida e até hoje eu tenho marcas disso, do que Deus falou comigo naquele dia. Chorei demais e foi bênção demais. Usou muito a vida da pessoa que estava sendo instrumento de Deus através dessa canção. O tempo passou ali, eu comecei a amadurecer na palavra, na graça, no conhecimento e eu vi que eu fui me voltando para isso, né? Um detalhe, pastor, é que, meu amigo Valdir, que eu tive uma experiência engraçada. Eu fui convidado para um ensaio, até então não sabia o que era música, não sabia cantar, não tocava nenhum instrumento. Certo. E ali no ensaio, né, com o pessoal, o Ministério de Louvor cantando ali, a música
Perto Quero Estar, né? Uma música bem conhecida, inclusive, do Toque no Altar. Na época fazia muito sucesso, né? Um grupo muito conhecido e muito referencial para a minha vida, abençoou muito a minha vida. E eles me entregaram o microfone na mão, eu fiquei sem entender, falei, canta aí com a gente, né? Assim? Canta com a gente aí, faz uma palhinha com a gente, ajuda a gente aí. Você não tinha voz masculina, né? Era mais vozes femininas lá e Sim. Essa música exigia a voz masculina. O pessoal achou por bem me dar o microfone e eu comecei a cantar ali. E na hora o pessoal parou, começou a ficar olhando para mim, eu sem entender. E eu também não entendia de música, mas o pessoal ficou ali admirado com aquilo que eles estavam ouvindo. Certo. E eu consegui, a partir de então, identificar que... Pô, tem algo aí. Primeiro foi abraçado, né? Pelo que eu entendi. Isso, a família, né? A igreja tem muito esse papel fundamental, né? De acolher, de abraçar. Antes disso, né? Antes de começar algo ministerial, uma função na igreja, a igreja... Ressocializa, socializa, abraça. Abraça. O cuidado ali foi onde eu me senti acolhido. Eu pude perceber que existia algo maior do que eu ali, o indivíduo só, né? Os meus problemas, a minha realidade, o meu cotidiano, era algo muito, muito maior do que eu, né? E até então eu não conhecia, não tinha relacionamento com Deus, não conhecia Deus. Foi a partir disso que eu comecei a me relacionar com Deus, comecei a me encontrar, né? Então, eu percebi um detalhe, você falando isso. Hoje você é ministro de louvor, né? Sua ocupação ministerial, além de ser presbítero, além de pregar, prega muito bem, né? Mas, assim, sem dúvida a gente percebe um talento musical muito, muito grande. Você vai falar da sua formação, mas na sua família tinha alguém que era músico? Importante, tocou nesse detalhe. O meu pai, ele sempre foi baterista, né? Ele me ensinou algumas coisas. A gente tinha uma bateria em casa, né? Ele tinha uma bateria em casa, estudava muito e aí colocava os forrós lá dele para tocar e me chamava, me colocava no colo ali. Eu fui pegando alguma coisinha, né? E o contato... Então você toca bateria também? Toco bateria também. Meu Deus do céu. Inclusive O homem é uma orquestra. Foi o primeiro instrumento que eu aprendi. O homem é orquestra. O primeiro instrumento que eu aprendi foi bateria. Mas assim, a música em si, aquilo que você identifica em você mesmo como música, foi na igreja. A igreja me passou isso, me fez viver isso. Mas você falou que seu pai é bateria, né? A experiência Sim. até então com o instrumento musical era bateria, mas você cantava em algum lugar, em casa? Primeiro nunca. Dia foi... Foi no ensaio lá, com a oportunidade que o pessoal me deu. Meu Deus do céu. E aí o pessoal ficou espantado, falou, meu Deus do céu, você é cantor já, você... E eu fiquei muito, muito feliz, né? Ouvir aquilo. Daí você começou a estudar a música? Isso, aí eu comecei a fazer aula. A igreja tinha uns projetos também de musicais, de teoria musical, né? Meu amigo pastor Elias Quirino também nos ensinou. Ô Elias, um abraço, Elias. Um abração, foi algo assim incrível e a gente aprendeu muito ali. Foi onde eu comecei a trilhar essa jornada da música. Entrei para a faculdade, né? Sim, na sim. época... Aí o assunto começou a ficar mais sério. Isso, aí na época surgiu uma oportunidade de uma bolsa pelo FIES, né? Na faculdade Carlos Gomes, eu me ingressei ali, me inscrevi, ingressei. E aí fiz a faculdade de música, licenciatura em música, né? Aprendi muito ali também. Lá, na verdade, a licenciatura em música, você não aprende só música, né? Você aprende diversas outras questões, né? História da música. Legal. Toda a parte sociológica isso, metodologia da pesquisa científica, diversos outros assuntos que a faculdade abordou, né? Para conhecimento, que foi muito válido. Quanto tempo Foram 3 anos. 3 anos. Bacana, hein? Você falou uma coisa um pouquinho antes,
que é muito importante. Talvez você que não tem uma experiência, não teve alguma experiência com uma igreja cristã, uma igreja evangélica, indiferente da sua religião, porque sabe o que eu vejo? Nós somos seres que Deus fez. Outro dia eu falei para um amigo, imagina um mundo sem música. Nossa, que mundo chato, hein? Né? E me parece que a assinatura do eterno Deus está na música, né? Você tem o tempo, você tem o ritmo, você tem a melodia, você tem a harmonia, você tem as partes da música, né? Sim, sim. E interessante isso. E nós somos musicais em todas as religiões. Você tem os cânticos, né? Você tem os hinos, você tem a maneira de se expressar para quem as pessoas cultuam. No nosso caso, nós o único Deus, que acreditamos dessa forma, mas as outras demais religiões, você tem outras divindades e tal, que cada um crê dentro dessas religiões, e nós estamos aqui apresentando um Deus criador dos céus e da terra e de nós como seres musicais, né? Que é muito voltado. Você vê que uma criança tem a Bia, né? Tem a netinha, que ela vai fazer 2 anos, bate palma lá, ela já começa a dançar. Todo barulho que ela ouve, ela dança, né? Bem assim, voltada para música, bem perceptiva para a música, né? E falando dessa questão de socialização, a igreja só não socializa ou ressocializa pessoas que teve algum problema na sua vida, indiferente de qual seja. Mas muitos cantores, né, Linho? Tanto Sim. nacionais como internacionais começaram como Elinho, no ensaio numa igreja. Não é assim? Muitos conhecidos, né? A gente tem diversos nomes aí de referências da música secular, a Beyoncé, quantos nomes a gente não conhece. Inclusive aqui no Brasil também cantores, né, que começaram na igreja, que tiveram a experiência ali com a igreja e a música, né? Sim, um pouco mais eu sou bem mais velho que você. Whitney Houston passou também Sim. por igreja, vários outros músicos norte-americanos e brasileiros também passaram. Interessante, né? E eu acho que deve ser muito difícil, né? Depois que você se tornou músico, os convites vieram, depois que Nossa. Você pegou segurança, fala um pouco disso, como que... Voltando até para minha experiência que eu tive na faculdade, né? Sim. Eu tive uma oportunidade ali de... É engraçado, na minha sala de aula tinha um amigo meu, ele era baterista, né? Certo, a bateria de novo, né? A bateria de novo. Sim. E ele era muito conceituado, um músico, excelente músico ali na minha sala, e estudando, se graduando cada vez mais. E fazia workshop, era bem conhecido. Tem alguns louvores aí que ele participa também, né, como baterista. E ele me chamou, cara, foi um convite engraçado assim, me chamou para tocar no Rock in Rio. No Rock in Rio? No Rock in Rio. E aí na hora você se sente... Balança, né? Importante, Estudou né? Para isso. Opa! Ele tinha técnica, né? Aí, né, falou ali da visibilidade, do quanto seria bom, né? Sim. A parte musical, né? Profissional. Sim. Porque todo músico, quem não brilharia os olhos com um convite desse? Né? E eu faria teclado ali, né? Na época eu já arranhava teclado, já fazia base ali, já sabia alguma coisa. Na faculdade eu fiz aula de piano, então partitura ali já estava começando E esse meu amigo me fez esse convite. Toca teclado também? Toco teclado. O homem, tô falando pra você que é um homem orquestra? Você acha que eu tô de brincadeira, né? E ali eu tive essa experiência de aonde eu tive que parar, respirar, porque assim, como músico, né, que eu sou, né, a gente não pode isentar essa questão que eu sou um músico e tal, estudei para isso, tenho meus conhecimentos, mas também tem o outro lado que é o ministério, sim, né? Sim. Que é o ministério, que é a importância de eu ser um referencial
na igreja onde eu congrego, seguir as regras, seguir a linha de pensamento da igreja. Teológica, enfim. Não se prendendo à religião. Sim. Mas um conceito meu, né? Que eu aprendi, que eu criei, que eu desenvolvi com Deus, né? O Espírito Santo faz isso com a gente, né? E eu tive a oportunidade, porém eu disse não. Só uma pergunta em cima disso aí. O seu amigo que te convidou para tocar, ele foi tocar? Foi tocar. Ele era da igreja? Ele é da igreja ou era? Não sei. Então, aí é uma questão que eu não sei exatamente te dizer se ele era da igreja ou se era um músico que tocava na igreja por convites, enfim. Sim. Hoje tem muito disso, né? Tem. Somente nas grandes catedrais aí, os grandes ministérios, tem muita gente que a parte musical lá do louvor, né? Do louvor são músicos contratados, né? Profissionalizante, né? Recebem para isso carteira assinada. Entendeu? Ganham bem. Sim. Ganham muito bem. Então você teve esse convite e, pelo que eu entendi, você soube dentro da concepção, ele que passou a experiência. E eu costumo dizer aqui, pessoal, que o nosso podcast, nós trazemos, sim, informações. Mas nós trazemos informação por quem tem formação. Não vou dizer para você que em todas as vezes vai ser dessa forma, mas nós vamos procurar. Que além da experiência, né? Além do talento, sendo em qual área que nós formos discutir determinado assunto, eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de estar ouvindo alguém que tem a formação, porque todo músico que faz uma licenciatura, você quer atuar, né? Ou dando aula, Sim. E aí eu acho que tranquilo. E também teve essa opção de tocar, ou daí se você toca lá, conhece uma banda, poderia estar fazendo shows aí, ou trabalhando à noite, como tem muitos músicos que congregam e também fazem. E eu queria fazer uma pergunta dentro disso para você, Aninho. Você acha que isso é consonante? Como é que isso se integra, né? Não sei se a palavra é consonante, eu não sei. Mas se a palavra se atrela a isso. Porque eu percebi que você dividiu a sua vaidade, por um momento, os seus sonhos. Porque o coração balança, né? E o seu ofício. Porque todo homem, você que está me assistindo, e eu também, nós temos não adianta ser hipócrita. Vaidades, sonhos e ofício. Mas parece que você entendeu o ofício e você falou, não. Como é que você vê essa questão? De música profissionalizante, música, vou tocar à noite, diferente, você abre uma escola de música e tal. Enfim, e a música e a igreja, como é que você vê o nosso tema? Uma perspectiva sobre a musicalidade evangélica hoje. Como é que você vê, tendo você como essa experiência que você teve aí? Valdir, eu vou falar de mim, tá, pessoal? Eu vou falar de mim, é uma experiência minha, é um pensamento meu. Tem diversos músicos que vivem da música, são evangélicos, cultuam, tem ali sua liderança, seus pastores, tocam à noite, talvez, sei lá, num barzinho, enfim. Casa noturnas, shows. Tá ali na mente dele, no pensamento dele, é um trabalho, né? É um trabalho. Sim. Cada um tem o seu direito de pensar, de seguir o que quer. A minha concepção, né, como um cristão, como alguém que vive, ou pelo menos procura viver os princípios bíblicos, né, a palavra de Deus, não tem como de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água. Então, é um pensamento meu, né? Creio que pessoas que estão me assistindo agora estão seguindo essa linha, outras vão criticar e vão falar, mas a ideia aqui não é incentivar, não é decretar uma lei universal, não, é um pensamento. Sim. Eu resolvi optar por dividir essa questão, né? Meu ministério, e eu preciso levar a sério porque é algo que é o reino de Deus.
é algo que se trata de Deus. Não tem como isentar Deus das nossas escolhas, das nossas decisões. Muitas vezes a gente escolhe, faz as nossas escolhas, né? Bom, Deus, fica um pouquinho de lado aqui porque aqui é a minha profissão. Deus, fica um pouquinho no canto aí porque aqui é algo que é comigo, é terreno, eu preciso para sobreviver. Não é bem assim, né? A Bíblia diz que o justo vive pela fé, né? E você também, se você me permite, continua trabalhando, né? Tanto que a sua função, você trabalha numa gráfica e você trabalha na parte comercial e segue o seu ofício. Sim. Então você entende que essa dicotomia, eu toco ali, eu toco na noite e toco na igreja, eu toco na noite e toco na igreja. Você entende que essa dicotomia realmente são opostas. Para mim não cabe. No seu ponto de vista. Para mim não cabe, não segue. A gente vê, né, na mídia aí, por aí, diversas pessoas de nome até que tem se diz eu sou evangélico e tal, e tá na mídia, mas aí tá fazendo show, né? Vamos citar nome. Sim. Então, assim, eu preciso ser referência, né, para as pessoas que estão me vendo. Talvez hoje eu não tenha a visibilidade de muitos, talvez hoje eu não seja conhecido como muitos são, mas a partir do momento que você carrega um nome, não é o seu nome que você carrega. Entendeu? É o nome de Cristo, né? É algo muito maior do que você. E aí, vidas estão te assistindo, pessoas estão te assistindo, você é vitrine, seja músico, seja um pregador, seja qualquer outra atividade dentro de uma igreja, qualquer outro ministério ou cargo ministerial que a gente conhece. Não importa, você é uma pessoa cristã. O que é um ser cristão? É um pequeno Cristo, é aquele que segue os passos de Cristo. E Jesus, ele soube muito bem dividir essa questão, né? Ou ele era Cristo ou ele não era Cristo. Sim. Entende? Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Ele veio numa missão, e veio uma missão muito maravilhosa. Costumo dizer que ele tem um papa, né, que falou, né, sobre essa questão de, eu falei em outro momento isso, que tão humano assim só poderia ter sido Deus mesmo, só sendo Deus mesmo, né? Mas Cristo veio nos ensinar a ser humanos de verdade, filhos, né? E eu percebo que dentro disso que você está falando, então, no seu ponto de vista, a musicalidade cristã, fazendo uma pergunta mais específica, no seu ponto de vista, a musicalidade hoje evangélica, tá? Como que você vê hoje essa musicalidade evangélica? Como que você vê essa diferença dentro disso que você está falando, né? De ontem, dentro da sua trajetória musical, acredito que isso faz tempo esse convite, né? Que você teve. Sim, de tocar em algum lugar. Então, e você me parece ter o mesmo posicionamento. Eu entendo que nós, a nossa vida, nós estamos terminando essa série de reforma do mês de outubro, mês da reforma. Falamos 2 programas sobre a reforma, a história da igreja e a reforma. E eu quero trazer essa questão também da musicalidade, porque existe um ministério de música, musical, né? Uhum. Você vê diferença na musicalidade de ontem, quando você aceitou a Cristo, começou a carreira, e hoje? A gente consegue perceber um contraste, sim, né? Algumas experiências que eu vivi, a gente vê muita polêmica. Você que tem mais tempo, acredito que de igreja do que eu, também viveu e ouviu diversas bandas, músicos aí envolvidos em polêmica. Sempre vai existir. Sim. A vaidade está no homem, né? E isso indifere de tempos e tempos, né? Desde o momento em que eu me converti, passei a viver essa questão musical, a gente vê sempre polêmicas, diversas questões aí envolvendo músicos. Mas eu percebo que antigamente o foco era realmente mais o evangelismo, mais o louvor a Deus, mais a adoração a Deus. Sempre vai existir a vaidade no homem. Sim. Mas, falando da minha experiência, né, com a música,
com o que Deus fez na minha vida através da música. Era algo muito mais sério. Era algo muito mais devoto, mais consagrado, mais espiritual. Mais dedicado, mais inclinado. Isso, exato. Hoje você vê é muito mais notório num músico da igreja a vaidade, ou seja, querer seguir os passos do mundo, né? O mundo, a fama no mundo é normal, ganhar o dinheiro, ganhar o cachê, ter a fama, ser uma banda conhecida, uma banda de nome. Hoje está muito mais presente. O estilo, né? Hoje o estilo. Exato. E aí entra outras questões também. Sim, e aí cabe outro assunto, outra pessoa gabaritada para isso. Pode ser nós juntos, trazendo outros, isso, também você. Porque a música, ela é uma porta para diversas outras coisas. Sim, sim. Você vê o poder da música. Memória musical, né? Memória Exato. Emocional. Até cultural, né? Sim, até cultural, tudo. na igreja. A gente tem hoje diversas igrejas, nomes, placas de igreja, diversos segmentos, né? Podemos dizer assim, doutrinas, né? Sim, sim. Cada igreja ali tem a sua linha de pensamento teológico, o que um músico pode, o que outro músico não pode. Enfim, cada igreja vai seguir um segmento. Mas nós precisamos nos apegar naquilo que é algo mais importante do que a doutrina do homem, mais do que importante do que todas essas coisas, é você ser um cristão. Por trás de um músico tem que existir um cristão. Ou seja, em outras palavras, a sua musicalidade tem que ter uma boa teologia. Exato. Tem que ter um bom pensamento, uma teologia, não uma teologia de baixo para cima, né? Que é do homem para Deus, mas uma teologia de cima para baixo, Isso. de Deus para o homem. O que Deus Você nos entrega. tem algum louvor? Já que você falou, a gente está falando da trajetória sua musical na fé, também nesse momento. Tem algum louvor do passado que marcou você? Cara, tem. Que você até citou aí no início, né? Tem. Então faz um favor para mim, toca ele para nós. Opa, vamos lá. Dá essa palhinha aí para nós, porque de repente para coroar, né, essa glória a Deus, dentro desse louvor. E nós vamos depois falar sobre uma questão interessante. Vai lá. Vamos lá, opa. Essa é muito conhecida, né? Sim. Quem souber aí, pessoal, canta junto. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. E passa, hein? Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Aleluia. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Quem sabe canta. Não há. Não há ferrolhos, me importa
coisa maravilhosa é louvar a Deus. Então, essa... O tempo todo. Olha, muito bom, muito bom. Essas coisas que mudam, como eu gosto muito de música, eu gosto muito dessa oportunidade de música e eu acho interessante essa questão musical, né? E um período da minha vida também trabalhei muito com essa questão musical, e só que sinceramente não é a minha real praia, né? Não é. Embora goste muito, a família, meu pai tocava sanfona, violão, cavaquinho, né, tal, meu irmão também guitarra, essas coisas, né? Eu permaneci depois que fui pra fé, né? Tocamos num grupo, no ritmo que nós tocávamos era samba, louvávamos a Deus com samba. Inclusive, outro dia fizemos evangelismo, né? Sim. E louvamos a Deus, você estava junto, estava conosco. Mas Deus nos levou para esse ministério mais da palavra, do ensino. Você falou do samba, né? A igreja, eu não sei hoje, né? Mas havia muito preconceito, né? Sim. Com o samba. Era muito difícil. Era muito difícil a gente chegar numa igreja, até porque nós só tínhamos instrumentos de percussão. E com todo respeito, né, aos pastores, às lideranças, é muito demonizado os instrumentos mais de cultura africana, né? Mas se você olhar na Bíblia, não tinha nenhum violoncelo, nem um piano, né? Naquele tempo, você tinha símbolos sonoros, altissonoros, aduf, né? O tantã que eu toco é semelhante a um aduf. Você tinha os tambores ali e tal. Mas isso é um outro assunto que a gente pode tratar sobre questão de ritmos, né? Estilos musicais. Estilos musicais, né? Você sou de um tempo que como é que fala, né? A bateria não podia ter, né? A igreja, a guitarra. Que o rock não era de Deus. Você entendeu? Deus, Então, pra você ter uma ideia, né? Mas isso mudou, né? Então, assim, de certa forma. Então, isso faz parte da nossa experiência, isso faz parte da nossa vida, mas existem muitas coisas que nos marcam. E a música, se eu for falar de músicas aqui que marcou a minha vida, a minha carreira de fé, essa é uma música que é impossível ninguém ter ouvido, ter louvado essa música. Todo lugar. Mas, Elinho, não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar de você. Tranquilo. Falar de nós, né? De certa forma. Mas eu quero ouvir uma coisa de você. Você, falando dessa questão, que você entende que o louvor mudou um pouco, está muito aberto, não sei até que ponto está aberto, vamos pôr dessa forma, mas você acha que as letras dos hinos hoje, elas estão muito antropocêntricas? Antes você via muito, porque tocávamos muito hinos da harpa, e os próprios cantores, parecia que as músicas eram mais cristocêntricas. Mas agora parece que está muito antropocêntrico. O que seria isso? O homem está mais parece que nas músicas, na musicalidade evangélica, parece que está muito no centro o homem, não é? O que você acha disso? Sim. Claro que a gente não vai citar aqui as músicas, as letras, enfim. Mas é real, cara, isso. E a gente percebe muita necessidade de Deus fazer pro homem sempre, né? Me dá. Eu acho que não só a música. Você acha que é um apelo? Não só a música, mas a pregação de hoje em dia, o coach, ou essa coisa. Não tenho preconceito contra isso. Todo conhecimento é válido, né? Mas essa questão de você sempre estar com a sua necessidade suprida, que Deus tem que fazer, que Deus eu estou sofrendo. Essas letras, essas músicas mais antropocêntricas, né? Que
realmente não leva o homem a Deus, faz com que Deus venha com a sua servir o homem. bênção, a bênção, me dá a bênção, enfim, eu acho que sim, existe muito isso. Você acha que hoje em dia está... Eu até quero dizer que eu penso que isso é o apelo da teologia da prosperidade, que começou em 1980, mais ou menos, começou a ser muito divulgada nos anos 80, 90, 2000, muito divulgada essa questão da teologia da prosperidade. Não que Deus não tenha prosperidade, tem, sim, mas ficou uma teologia da prosperidade retributiva. Sim. Se eu fizer, Deus faz. E nem sempre. Sabe por quê? Outro dia eu estava conversando com um convidado aqui, Timóteo Olesse, missionário lá da África. Ele falou... Sabe o que ele disse? Ele disse que ele trabalha lá com 14 obreiros, né? Mais obreiros, mas que tem 14 trabalhos que ele está liderando. Um rapaz de 30 e poucos anos de idade, ele não é idoso, mas ele foi evangelizado por uma missionária brasileira que dava pão e suco para as crianças carentes, ao qual ele era uma dessas crianças. Ele entendeu que queria mais do que o pão e o suco e ele começou a se dispor para a obra. Hoje ele preside no sentido de estar na frente de um trabalho lá muito grande, em vários lugares. Grande porque dentro das condições até subhumanas muitas vezes lá, ele está louvando a Deus com a sua atitude, né? E ele sabe o que ele disse? Ele disse que ele já aconteceu de um obreiro dele, dos obreiros dele ficar dias sem comer. Ele mesmo já ficou 6 dias sem se alimentar direito, sem refeição. Falou que 3 refeições por dia lá é um sonho. Meu Deus. Geralmente é uma refeição. Que difícil, hein? E aí eu entendi aquela palavra que o apóstolo disse: sei ter abundância, sei ter fartura e sei passar fome. Eu pensei, como é que dentro do que a gente ouve aqui, da teologia do me dá, do débito e crédito, como é que o homem, né? E essa teologia da prosperidade, ela tá na música. Tá na música. Na música, exatamente. Não anda separado, né? Antes, em muitas igrejas, antes da palavra, é a ministração do louvor. Você vê muito pouco a glória para Deus e Deus tendo que responder ao homem às suas necessidades. Isso está muito presente, muito evidente. Tanto que você vê hoje, as pessoas elas não querem mais se prender a uma igreja no sentido de ter que responder de maneira, como eu posso usar a palavra aqui, ela quer viver livre, ela quer se autopastorear, ela não quer responder a ninguém. A pessoa ela se diz cristã dentro da sua casa, ouvindo a sua música, fazendo o que dá na telha, não quer mais congregar, não quer mais participar do corpo, sendo que Jesus ele deixou muito bem claro isso, que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, nós precisamos congregar, precisamos nos reunir. Até porque esse corpo é imperfeito, né? Então precisa do cabeça pensante para direcionar. Para direcionar, e aí é por isso que nós congregamos. Não é porque a igreja é perfeita, é porque é um local de imperfeitos para caminharem para essa maturidade. Que a gente troca por perfeição, mas falando de maturidade, no caso. Então, acho que a gente pensa dentro dessa forma igual, dessa questão das letras, que eu acho que é um reflexo, né, dessa teologia da prosperidade. Inclusive, eu vivi um tempo até, de certa forma, adquirindo conhecimento, caminhando com Cristo, amadurecendo na minha imaturidade. Quantas vezes eu não precisei pegar uma batida do mundo, um ritmo do mundo, um instrumental já pronto do mundo e querer jogar uma letra em cima, mas na verdade Deus ele queria me dar algo meu, né? Ele queria que eu vivesse algo que Ele me desse e não que eu terceirizasse a música. Eu já vivi isso. E você vê que o tempo vai passando, você vai amadurecendo biblicamente, né? O conhecimento que Deus vai nos
aprimorando cada dia mais o nosso ministério e ainda mais envolvido com a música, que foi algo que Deus me permitiu pela sua infinita bondade, misericórdia, amor, graça, porque é um ministério assim glorioso. Sim. Apesar de ser de suma importância e responsabilidade, você precisa se policiar, precisa vigiar o tempo todo, né? Quem é músico sabe do que eu estou falando, a liderança e os pastores que têm músicos na igreja sabem do que eu estou falando, como é difícil um ministério árduo, né? Não que os outros não tenham a importância e o peso, mas o ministério da música é algo que você precisa realmente ser uma pessoa. Por trás do músico precisa existir um cristão genuíno. Por trás do músico precisa existir uma pessoa que seja crente, firme na rocha que é Cristo. Senão... Que importante essa sua declaração, que importante essa exortação para nós, né? Porque eu me espelho, eu tenho que me espelhar nos bons exemplos. Eu não sou perfeito, eu falho, eu erro, nós falhamos, pecamos, mas é interessante a gente entender que Deus pode usar, inclusive a música e os músicos, né, para trazer essa reforma. Você tem alguma composição sua? Sim, a primeira aqui que eu toquei, né, que iniciou, outra música minha, composição minha também. Você tem outras? Tenho outra também. E foi dado no início? Foi faz um tempinho que eu compus ela e você vê que eu sou muito reservado, né? Eu não sou muito de mostrar minhas coisas, eu sou mais ali. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia. E lá. Tem alguma que você fala, essa é especial, essa aqui é... Tem alguma que dentro Sim. das suas composições? Mostra para nós. Vamos lá, sim, com certeza. Vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Isso. Vamos lá. Essa aqui ela fala muito a respeito de nós não deixarmos o primeiro amor, né, de lado, essa chama apagar do nosso coração. Acho que é importante, vai passando o tempo, nós vamos nos esquecendo de que nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Queima em mim a chama do primeiro amor, Jesus. Vem preencher vazio do meu coração, Jesus. Minha alma cansada e sedenta espera por ti. Cria em meu coração o desejo de te adorar e te encontrar de novo. Minha alma cansada e sedenta espera por ti. Cria em meu coração o desejo de te adorar e te encontrar de novo. Eu não quero mais fugir. E para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meu coração queima por ti e eu corro pra te encontrar, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Parabéns, que composição maravilhosa. Como chama essa composição?
Essa composição se chama Meu Coração Queima por Ti. Quem queria uma música antropocêntrica, não é essa. Mas quem queria uma música cristocêntrica, que louvasse a Deus, que mostrasse a sede de Deus, está aí. Amém. E eu creio que logo, logo a gente pode ser surpreendido, né? Por esse trabalho aí, louvando a Deus nas igrejas aí, na boca dos cristãos, em nome de Jesus. E principalmente no coração. Elinho, deixa eu te fazer uma pergunta. No sentido de colaborar, tá? Certo. De colaborar. O que você entende que gostaria de realizar ou está realizando em relação ao seu ministério, sua teologia musical? O que você acredita que está realizando ou tem o desejo de melhorar, de realizar mais? Bacana a sua pergunta, interessante. Nunca parei para pensar nisso, né? Porque a gente vai vivendo aí o automático, né? As coisas. Sim. Você vai vivendo o natural e o erro do ser humano é deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Sim. Essa e é até musical, a música, né? Essa aí é musical. Isso, eu vivi muito isso, cara. E Deus está me despertando, creio que não só eu, mas cada um de nós dentro do seu ministério aí existe essa necessidade de nós despertarmos para algo que não está relacionada somente a nós, mas ao outro, né? Eu tenho um sonho aí inclusive eu preciso reciclar meus conhecimentos musicais e tal, mas eu tenho um sonho, um projeto de dar aula, iniciar aula na igreja que eu congrego, inclusive, já vai para alguns anos. Que maravilha! E a gente precisa ir para cima disso, né? Formar novos músicos, novos adoradores, que é importante. Algo assim que eu espero que eu esteja no caminho, que eu cada vez mais tenho o sonho, o desejo de estar sempre sendo um referencial, né? De uma pessoa que não se deixa influenciar, mas influencia as pessoas, né? Quando a pessoa olhar para mim, ela vê realmente que, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser um músico de igreja. Amém. Né? Mas é isso, cara, eu acho que... É um desafio e que até aqui o Senhor tem te ajudado. Né? Acho que 2 anos, né? 2 anos. Nós estamos você aí, tá mais ou menos caminhando para 2 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? Tá mais de 2. O terceiro, tá certo. É que agora a pandemia... nós vamos comemorar agora o meu terceiro ano lá. Isso, e a igreja 5 anos. E a igreja 5 em novembro agora, você está convidado. Igreja Evangélica O Caminho, Rua João Rios 206, dia 25 de novembro, começa a nossa festividade, salvo engano, 5 anos de ministério. Querido, sobre essa questão de você falou do projeto, você foi acolhido, né? Então, como você falou, você foi acolhido na simplicidade do local que você conheceu. Sim. E hoje você tem a oportunidade de falar, é possível sim eu trabalhar com música dentro da igreja, eu ser um ministro de louvor e eu viver. Isso. Inclusive, não existe, a igreja precisa entender que precisa quebrar esse paradigma de que não pode ofertar na vida do músico, esse preconceito que existe, dar um cachê para um músico. Às vezes o cara precisa de uma passagem. Por exemplo, a gente atende diversas agendas por aí e tal. É claro que você não vai chegar no local igual muitos conhecidos fazem. A igreja simples tal, e o cara cobra 10 mil, 5 mil, 20 mil. Isso é fora do né? Mas eu acredito que, né, aquele que vive do seu trabalho ali, sabe do... Digno é obreiro do seu salário. Digno é obreiro do seu salário, né? A gente não cobra salário, não tem carteira assinada aqui na igreja, não existe, mas... Acho que tu tem que ter um bom senso, né? A questão do bom senso. Tanto de quem convida, como de quem é convidado. Isso. Né? A gente tem alguma experiência. O que é conversado, combinado, não é caro, né? Acho que tu tem que ter uma coerência. Isso. E é isso. Eu penso que a vida tem que ser dessa forma. Elinho, a gente falou de uma coisa importante.
sei que a gente pode ficar muito tempo falando e tal, e tem muita coisa interessante, você louvando a Deus é coisa maravilhosa, mas eu quero dizer uma coisa para você, quero falar uma coisa para você, pode entregar lá. Existe uma questão de atividade, acho que tudo que nós falamos aqui, boa parte do que nós falamos aqui, resume atividade de culto, atividade no culto e atitude de culto. Duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Parecem que são a mesma coisa. E caminham paralelos. Isso. Porque eu posso estar louvando a Deus, apesar de estar pregando, que é a minha atividade. Você pode estar louvando a Deus, apesar de estar tocando. Ou cantando. Então, uma coisa é estar na atividade ali de culto, a liturgia, né? No serviço. E outra coisa é eu estar inclinado, prostrado, com atitude de louvor. E uma das definições aqui para nós e para você, né, e para mim, de louvor. Duas definições simples, né? A primeira, louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa. Exaltar, enaltecer alguém ou alguma divindade. No nosso caso, nós adoramos o único Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o Deus. O Senhor é o teu Deus, o único Senhor, o único Deus, o eterno Deus, né? E a segunda definição, louvor é bem dizer, é exaltar, prostrado e inclinado internamente, que eu acho que aí nasce a atitude. Prostrar-se e inclinar-se internamente, reconhecendo a majestade e a grandeza de Deus, né? Então eu penso que isso, Elinho, permeia, e você que está aí nos ouvindo e vendo, isso permeia toda a questão do louvor. Nós vamos nos encontrar novamente aqui. E talvez a gente vá falar de um assunto bem específico e polêmico. Ritmos, né? Qual o ritmo que a nossa cultura, nós somos brasileiros, né? A gente é formado pela miscigenação de 3 matrizes. Luso, tupi, que é os índios, luso, os portugueses, e africana. Então, a matriz afro. Então, nós temos essas 3 matrizes que miscigenam o povo brasileiro, que formam o povo brasileiro. E nós falaremos em outro momento sobre a questão dos ritmos, sobre a questão, enfim, de... algo que... muita coisa bacana para o momento a gente falar. Eu gostaria que você, antes de louvar, não sei se você quer preferir louvar, mas eu gostaria que você desse as suas considerações finais aqui. A gente poderia conversar mais. Foi hoje um bate-papo introdutório, tá bom? Mas Elinho vai voltar aqui, quem sabe com outro, para fazer a segunda, porque eu pensei em fazer, como eu não sei, eu falei, eu vou estragar o louvor, então é melhor ficar quieto. E de repente, você falar para o nosso povo aí, né, os nossos amigos que estão conosco até esse momento. Eu queria, né, antes de agradecer, a gente finalizar, deixar um texto que... Pois não? Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava participando de um culto ali na casa da minha sogra, né? Sim. E eu li essa passagem e ela fala justamente algo relacionado a isso, né? Fala sobre Josafá, né? Sim. E eu aprendi algo muito poderoso aqui relacionado à música, a louvor, à adoração. E eu queria estar compartilhando com vocês antes de finalizar, agradecer aí a minha oportunidade. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 18, diz assim: Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão. E o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram, né? Que foi algo que você citou agora aí, sobre se prostrar.
E aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército. Ou seja, aqui é um detalhe. Ele deu a ordem para os cantores, ou seja, a música, o poder da música. Porque na tribo de Levi, você não é que todo mundo da tribo de Levi era cantor, né? Então todo mundo da tribo de Levi era levita. Então você tinha cantores, tinha sacerdote, tinha os que trabalhavam no templo, etc, etc e tal. Várias ocupações. Sim. E o detalhe aqui desse versículo é que eles se vestiram de roupas sagradas. Aqui eu já entendo que existe uma consagração. Esse cantor se consagra. Isso, existe uma consagração. E que marchassem à frente do exército, ou seja, já existe algo muito mais poderoso do que as armas terrenas. Sim. Do que o exército, do que as armas de fogo. Enfim, o poder da música, do louvor, quando você está consagrado com a sua vida no altar, é algo extraordinário. É algo bíblico. Glória a Deus. Louvando a Deus e cantando assim. Louvem a Deus. Olha o detalhe. Cantando assim. Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Ou não é aquela letra voltada para o homem. Eu quero. O Senhor faz, eu preciso, por isso que eu te amo. Né? Eles simplesmente adoraram, se entregaram, se prostraram, se humilharam. Amém. Entende? Esse é o poder que nós temos nas mãos. Então você que é músico, você que é adorador, você que faz parte de um ministério, está na frente do louvor, cara, você é referencial, você precisa entender isso o mais rápido possível, que as pessoas estão precisando que você adore ao Senhor para que elas possam ser alcançadas, assim como um dia eu fui. E existe um poder muito grande no louvor, na adoração, no seu louvor, na sua adoração ao Senhor. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir. E é isso, é a palavra que eu deixo para todos aí, para nós. Isso edifica a nossa vida, né? Muito obrigado, meu amigo Valdir, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando, aprendendo contigo. Você sabe que eu te admiro demais como um pregador, como um mestre. É alguém que me ensina muito ali, as nossas conversas no dia a dia, na igreja, após culto, e é algo que me edifica demais. Eu tenho aprendido demais com o Senhor e nós estamos aí até a vinda de Jesus Cristo. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Peço perdão, alguma coisa, Tá tudo certo, ok, meu amigo? Aqui se a gente está em casa, o nosso povo é gente boa. Elinho, já pega a viola, tá? Pra gente terminar com esse louvor. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento conosco, tá bom? Compartilha, se inscreva no canal, digita o seu like aí. E eu quero encerrar com uma frase antes de você louvar. João Calvino diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos, mas o verdadeiro louvor, agora eu vou parafrasear essa frase, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, mas o verdadeiro louvor a Deus nos liberta de nós mesmos. Glória a Deus. O grande desafio do homem é libertar-se de si mesmo. Acho que o nosso maior inimigo é Somos esse. nós, cara. Vaidade. Elinho, gratidão. Eu que agradeço. Tá bom? Opa. Louva a Deus. Amém. Vamos adorar. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Elinho, obrigado pela troca. Povo de Deus, até a próxima. Um abraço. Valeu.